Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do canal da Agência Mestre. Eu sou o Fábio Ricota, CEO da Agência Mestre, e eu tenho aqui hoje um conteúdo muito interessante para você sobre como você pode aprender muito mais quando você perde uma venda. E aí esse assunto veio na minha cabeça e é uma das coisas que a gente mais utiliza aqui dentro da Agência Mestre. Quando a gente perde uma venda, é a análise em cima dela. Não adianta ficar frustrado, né? Não adianta chegar e falar assim, poxa, esse negócio não tá legal, esse negócio não tá funcionando, pô, não gostei e tudo mais. Cara, você tem que deixar isso de lado. E acima de tudo, quando a gente está utilizando dados, e eu venho falando isso ao longo dos últimos vídeos do canal, quando a gente está utilizando dados e tem dados, né, sobre os nossos fechamentos, sobre o nosso processo comercial, tudo fica muito mais fácil. O que não funciona é quando você não tem informação nenhuma, né? Então, se você perde uma venda, você está ali na sua agendinha, perdeu a venda, você risca aquela página, próxima página, vou tentar vender para o próximo. Ou quando você está ali controlando através de um Excel da vida ali, quem são as pessoas que você está conversando, ou até mesmo para aquelas pessoas que adoram utilizar o WhatsApp como se fosse a sua central de vendas, né? E você não registra nada. Cara, quando você faz esse tipo de coisa, você não consegue caminhar para um momento de análise que hoje o vendedor ou a vendedora moderna, a área comercial moderna, precisa basear em dados as suas tomadas de decisão. Então, no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você mais detalhes sobre esse estilo de ser mais data-driven, né? Tomar mais decisões baseadas em dados na área comercial. E para isso eu já quero trazer aqui a nossa pagininha aqui, né? O nosso jeito de anotação para que você possa acompanhar muito bem esse conteúdo. E eu quero reforçar para você, né? Então, precisamos ser uma área comercial ou vendedores, né? Então, vendedores também, se você se chama assim, né? Time de vendedores e tudo mais, mas área comercial que toma decisões baseadas em dados, tá? Então, decisões baseadas em dados superam qualquer coisa, qualquer achismo, tá? Então, o que eu gosto de reforçar, inclusive aqui na própria Mestre, quando a gente fala com o time comercial, é o que os dados conversam, o que eles nos dizem, né? O que eles nos mostram. E quando você perde uma venda, então quando você perde uma venda, que não é nada legal, né? Você pode analisar o seguinte. Então, deixar aqui algumas opções, itens que você pode e deve analisar quando você perder alguma venda. Principalmente se você for gestor da área ou se você for vendedor, você gostar de fazer análise em cima dos seus trabalhos, vamos colocar dessa forma, eu recomendo que você analise pensando em algumas jogadinhas aqui específicas. Primeiro, né, quando você faz a perda, ou se você quiser, né, a regularidade, vamos falar de regularidade. Quando é que você analisa os dados? Você pode analisar semanalmente, se você tiver volume, ou mensalmente. Você precisa que isso aqui é exclusivamente baseado no volume. Então, se você perde uma venda por semana, é melhor você juntar, estou chutando uma venda por semana, né, mas é melhor você juntar talvez um mês, 2 meses. Se você perde umas 3, 4, 5 vendas por semana, talvez valha a pena você fazer uma análise semanal ou mensal. Agora, se você perde negociações, né? Negociações no geral, quando eu falo perder uma venda, pode ser uma negociação. Sei lá, você perde umas 10 negociações por semana, 15, 20, 50 negociações no seu volume que você tem, você pode basear na linha semanal, tá? Então, a regularidade aqui, o que você tem que observar é de quanto em quanto tempo você vai juntar, agrupar os dados, porque você precisa de dados agrupados, não adianta ficar olhando um por vez, você tem que ter e juntar informações ao longo do tempo. Item número 2, o que você vai analisar frente aos dados? A primeira parte é qual o perfil dessas pessoas / empresas que você estava negociando, tá? Então aqui o ponto é o perfil. Então, frente ao seu perfil de cliente ideal, né? Se você tem isso desenhado, deveria ter esse item desenhado. A gente pode trazer vídeos sobre isso aqui no canal, caso você queira, é só deixar aqui nos comentários. Mas se você tem um perfil de cliente ideal desenhado, desses que você está perdendo, eles batem com o seu perfil de cliente ideal? Ou seja, tem as mesmas variáveis que você está considerando? Às vezes o nicho de mercado, o tamanho de empresa, o tamanho do faturamento, o tipo do problema, a necessidade. Não sei o que você usou aí como perfil do seu cliente ideal, mas eles destoam de que forma, né? Então vou até colocar aqui, de que forma destoam
do seu do seu perfil de cliente ideal, né? O famoso ICP, Ideal Customer Profile. De que jeito que eles estão distantes? E aí você tem que anotar, poxa, todos que eu estou perdendo têm um faturamento abaixo do meu perfil de cliente ideal. Então talvez a sua régua ou sua identificação desses dados lá no início não estão sendo boas. Talvez o segmento de mercado que você está perdendo não é um segmento de mercado que tem extrema aderência com o seu produto. Então você pode anotar esse tipo de coisa lá dentro, beleza? Aí vem para o mais óbvio, né? Normalmente as pessoas não analisam o perfil, eles analisam direto por aqui. Qual foi a objeção frente à negociação, tá? Então assim, você recebeu um não, mas por que você teve esse não? Né? Foi preço, né? Até vou colocar aqui preço, tempo, foi formato, foi concorrência. O que trouxeram para você em termos da objeção? Porque se tem alguma objeção que está sempre batendo, tirando o preço, tira o preço, que a maioria das pessoas vai falar que é o preço. Tirando o preço, qual é a objeção mais recorrente? Por que eles falam que eles não fecham com você? Né? E às vezes, né, essa análise vai te dar um tato um pouco melhor do que você tem que mencionar na sua proposta comercial ou identificar no perfil do cliente ideal. Então, se alguém não gosta tanto do formato que você trabalha, do jeito que você entrega o seu produto, o seu serviço, você pode filtrar melhor o seu ICP. Baseado nessa linha de formato, sei lá, ó, as pessoas que reclamam de formato têm um faturamento, né, o perfil delas tem um faturamento mais baixo, então eu tenho que identificar esse tipo de pessoa lá no início da minha prospecção, no início do meu trabalho de marketing, para que essas pessoas não passem para a minha área comercial, ou então eu mudo o formato, depende do que você quer como empresa, mas normalmente uma área comercial, ela não muda a entrega, né? Ou seja, o produto, o serviço que é feito pela empresa. Ela tem que se moldar frente ao que está vindo, né? de pessoas e se adaptar com a comunicação frente a como o produto é usado no dia a dia. E a visão da concorrência é saber qual concorrente, por que optou por concorrente, qual a condição, às vezes até mesmo condição de pagamento, né? Não é nem o preço, condição de pagamento, pode ser velocidade, sei lá, velocidade de uso do seu produto, de resultado do seu produto, não sei qual vai ser a objeção, mas você tem que categorizar aqui o importante, tá? O importante aqui é categorizar cada uma das objeções das pessoas e empresas que você perde na negociação. E isso é muito interessante porque quando você começa a categorizar e às vezes você faz um recorte trimestral, semestral e compara, você vê que às vezes quando você adiciona vendedores, as objeções mudam. Às vezes um vendedor tem mais objeção numa frente do que outro. Então você precisa trabalhar com aquela equipe de vendas algum jeito de matar essa objeção ou a forma de comunicação precisa estar um pouco mais alinhada. Então essa avaliação aqui te dá uma clareza se é um problema do time, se é um problema da empresa ou se é problema de um indivíduo que está ali na área comercial, tá? Inclusive, recomendo fortemente que se você faz essas análises das suas vendas, que você troque esse insight com os outros vendedores da empresa. E se você é o líder aí, a pessoa que está liderando a área de vendas, você tem que dar clareza para todo mundo, né? Onde cada um está, em que momento que cada um está, tirando a visão do preço, que é o próximo item, né? Que eu gosto de colocar, né? Depois do preço, qual foi a objeção mais comum? Então, eu coloco sempre depois do preço, porque a maioria das pessoas vão falar que o problema é o preço, mas quando na verdade não é o preço, porque assim, o preço só é um problema quando você não define o seu ICP. Então, quando você não define o seu perfil de cliente ideal, quando você não faz esse mapa, né, de quais são as pessoas que gostariam e poderiam comprar do meu produto, você cai nesse problema, vamos chamar de problema das pessoas reclamarem do preço. Por exemplo, minha agência de marketing. Minha agência de marketing tem um ticket médio, né, vou colocar um ticket médio de quase 10 mil reais, né, 8 mil e pouco. Vamos arredondar para 10 mil reais para ficar fácil. Então, uma pessoa que esteja disposta a investir em marketing digital, que tenha R$1.000, não é o meu perfil de cliente ideal.
E quem são essas empresas? Normalmente são empresas de pequeno porte, são empresas iniciantes no mercado. Então, se eu não mapeio que eu não deveria oferecer serviço para esse tipo de público, essas pessoas vão chegar, pedir orçamento, meu vendedor vai entregar o orçamento, essa pessoa vai falar, você tá maluco, não vou pagar 10 mil reais, eu tenho 1.000, quer fechar por 1.000 eu fecho, né? Vou botar nessa linha. Então, não é o meu perfil de cliente e eu já tenho que, na minha comunicação lá na frente, mencionar basicamente, né? Atrair as pessoas certas e logo quando essa pessoa tem o primeiro contato comigo, eu tenho que entender através dos filtros e dados que essa pessoa não é uma pessoa que pode comprar o meu produto, pode adquirir o meu produto ou não tem uma grande chance ou expectativa de investir todo esse valor no meu produto, tá? Então, por isso que a gente separa o preço. O preço não deve ser a coisa que mais aparece. Se o preço está aparecendo como principal objeção frente à negociação, quer dizer que você tem um problema de detalhamento do perfil do cliente ideal ou de filtro desse perfil de cliente ideal lá na ponta, tá? Então você tem que trabalhar isso antes, ou até mesmo, vou chamar e posso falar dessa forma, que eu vendi por muitos e muitos e muitos anos, né? Vamos colocar mais de uma década vendendo. Então, o preço às vezes aparece como uma coisa fácil, para o vendedor colocarem, não gostou do preço, aí ó, a empresa está praticando um preço muito alto, por isso que eu não estou vendendo. Não, se você pudesse mudar uma pergunta, por exemplo, quando alguém fala do preço, seria muito relevante você falar assim, olha, tirando o preço, se você tivesse o orçamento para poder investir nesse produto, qual seria a próxima razão por você não fechar com a gente? Digamos que por um acaso eu consigo um super desconto e a gente fecha. A gente conseguisse, você fecharia, né? Ou então você pode mudar um pouquinho mais falando assim, ó, entendi que o preço não encaixou aí, mas teria alguma outra coisa que você gostaria de adicionar? Então, essa outra coisa tem que estar registrada para você poder fazer a avaliação, porque normalmente o preço acontece quando o vendedor ali, se porventura o ICP estiver correto, o vendedor ali talvez não quer cavar muito bem qual é o problema, tá? Isso acontece muito com vendedores iniciantes, tem que ter muita atenção. E por isso que é legal você comparar vendedores, né? Os vendedores iniciantes na sua empresa, independente de ser cargo júnior, pleno ou sênior, mas iniciantes na empresa, tipo com 3 meses, 6 meses na empresa, eles tendem a atribuir mais a preço, beleza? Você vai acabar anotando através de dados. E outra coisa que eu gosto de olhar, que é muito legal, é as etapas, né? Alguma etapa do funil de vendas foi mais rápida que o normal? E aí, o que eu quero dizer com isso, né? As etapas que você tem normalmente você encontra a pessoa, você faz uma primeira ligação, você faz uma apresentação do seu produto, se é uma venda consultiva, obviamente. Aí você vem para uma linha de negociação de valores e fechamento do contrato, né? Normalmente é isso que a gente entende numa etapa de um funil de vendas. Alguma dessas etapas, normalmente as vendas respeitam um que a gente chama de ciclo de vendas. O ciclo de vendas médio, né? Ele é a sua base para a análise. Então, assim, existe um tempo médio da pessoa entrar e a pessoa fechar com você, sei lá, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Dentro desse ciclo de vendas, existem todas as etapas que eu mencionei ali do funil de vendas. E cada etapa tem o seu tempo médio. O mais importante é você olhar e falar assim, essas vendas que são perdidas, elas estão mais rápidas em alguma dessas etapas? Às vezes, as vendas estão sendo perdidas porque numa etapa inicial, onde você faz a primeira ligação, conversa com o cliente, está sendo muito rápido ou está sendo muito lento. Então pode ser mais rápido ou mais lento, né? Ou mais lento que o normal. Então você precisa ficar de olho no tempo também. Às vezes tem vendedor que é apressadinho, muito lento. Por exemplo, né, uma coisa bem simples que acontece. Se você demora para atender um pedido de orçamento, ou seja, o tempo ali entre o primeiro contato do cliente e a primeira ligação, contato do seu vendedor, for muito mais longo que o normal, com certeza esse vendedor vai perder mais vendas. Por quê? Porque a pessoa esfria ou a pessoa consegue falar com um concorrente. Então essa é uma lógica bem rápida que através de dados você consegue olhar. E uma dica talvez final aqui para você é algum canal de aquisição daquela pessoa / empresa tem mais perda do que outras? Então aqui estou falando de Google, Facebook, Instagram, indicação, e-mail, evento e etc, né? Então o canal de aquisição tem mais perda do que as outras, né? Se porventura você notou, poxa,
né? Todos que vieram do tal do evento, todas que vieram desse evento, poxa, a gente está perdendo muito mais do que o normal por conta deste evento que nós praticamos. Ou você, sei lá, fez uma publicidade numa rádio, numa TV ou num outdoor, que você consegue, obviamente tem que mapear isso aí, né? A gente chama de traquear esse tipo de item. Se você tem esse tipo de comportamento, né, desses leads, dessas negociações que vieram de lá, não dá para fazer muita coisa, tá? Às vezes você pode olhar aqui do Google tem uma taxa melhor do que do Facebook, do Instagram às vezes tem uma taxa melhor do que do Facebook, às vezes a indicação tem uma taxa de fechamento muito superior do que os outros, obviamente porque veio de indicação. Então é legal você também avaliar por canais de aquisição, né? Agrupa os dados, vê se algum canal de aquisição tem mais perda do que outros e até mesmo até o contrário, se ele tem mais ganhos do que outros, né? Isso ajuda você a também ajustar e calibrar ali sua área comercial, beleza? Gente, era isso que eu queria passar para vocês. Esse conteúdo aqui é um conteúdo que, ao meu modo de ver, né, a gente consegue ter uma clareza muito boa sobre o que está acontecendo na nossa área comercial. A gente consegue aprender com os dados e refinar o trabalho. Lembrando, o trabalho de vendas, ele não é só um trabalho de tirar pedido. Você tem que fazer toda uma organização, você tem que ter toda uma clareza, né, muito boa mesmo de como funciona a área comercial, registrar os dados para que lá na frente, se você tiver perdas ou ganhos, né, de negociação, você consiga analisar conforme o que eu acabei de mostrar para você, o que dá mais certo, o que dá mais errado, e aí a partir disso você melhorar e ter aquele processo de melhoria contínua dentro da sua área comercial para sua empresa poder escalar muito mais, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não acompanha aqui o canal, aperta o botão aqui de se inscrever no YouTube, ativa a notificação, porque aqui o canal da Agência Mestre sempre tem conteúdo de marketing digital, sobre vendas, para você, para que a gente possa ajudar você a vender muito mais utilizando a internet. Essa é a nossa missão como empresa. Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima oportunidade. Valeu!